Bom dia, bom dia. Bom dia de Jeff. Bom dia, Lundinha. Maria Marques, bom dia. Vamos hoje concluir a leitura do Novo Testamento. Hoje estamos fechando não só o livro de Apocalipse, mas também o Novo Testamento. Estou muito feliz. Então vamos pegar sua Bíblia e vamos para essa leitura maravilhosa, animada, para fechar aí o Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Verdade, Maria. Muita gratidão mesmo a Deus. Que parecia tão longe, parecia tão distante. E nós, hoje, mesmo parando 3 vezes, mesmo assim, estamos concluindo e vamos, com fé em Jesus, iniciar o Antigo Testamento. E logo, logo fecharemos ele também. Assim como o Senhor nos possibilitou, rapidão a gente fechar aqui o Novo Testamento, nós vamos também fechar o Antigo Testamento, lendo assim toda a Bíblia Sagrada. Então vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, com o coração agradecido. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua palavra. Gratidão também, Senhor, pelo acesso à Bíblia, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar lendo e hoje concluindo o livro de Apocalipse e concluindo também o Novo Testamento, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos trazendo sabedoria divina, Pai. Te pedimos, Senhor, revelação da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por mais esse dia de leitura. Ontem lemos até o 19. Hoje daremos continuidade a partir do capítulo 20. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, conduzindo cada palavra aqui, seja acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Capítulo 20 do livro de Apocalipse. Os 1000 anos. Então vi descer um anjo dos céus que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que se completasse os 1000 anos. Só aqui já mostra a limitação do poder do inimigo. Só aqui mostra para nós que o Senhor está no controle de todas as coisas. É Deus, está no controle de todas as coisas. Que Satanás, como foi dito aqui, foi lançado. E o Senhor determinou um tempo para ele. Então ele não tem controle sobre nada. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quer dizer, olha, quem tem o controle dele? O Senhor. Prende, solta, ele faz todo o controle. Porque, penso eu, todo ser humano, toda a humanidade tem que ver isso. Tem que ter a opção. Ela não tem que seguir a Jesus por uma obrigação. Não. Ela tem que seguir por opção. Por querer, por desejar, por querer ter uma vida diferente. E aí o Senhor mostra, dá os dois lados. Porque o Satanás, ele não traz só dores. Não, ele não começa só com dores, nós falamos ontem sobre isso, hein? Ele começa agradando a carne, satisfazendo os desejos carnais. E aí ele atrai as pessoas. E o Senhor, ele mostra isso para nós. E ele dá essa oportunidade. E aqui ele mostra claramente. Tem a chave, tranca, solta, é ele. Versículo 4. Vi tronos nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Só no livro aqui de Apocalipse, essa é a segunda vez que aparece na visão do apóstolo João essa questão dele ver as almas daqueles que morreram pela palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem,
tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses que rejeitaram adorar a imagem da besta, adorar a besta, aceitar a marca na testa, foram reinar com Jesus durante 1000 anos. Versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que não retrocederem, que lutaram, ficaram firmes com a palavra, com Jesus até o fim. Eu vou ler aqui o 6 novamente. Bem-aventurados e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Vale a pena persistir, nunca retroceder. Persistir. O julgamento de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número eram como a areia do mar. As nações marcham por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Esses não é só 1000 anos, é séculos e séculos. Fim da vida, lançado no mar de fogo. Então é Deus que terá a palavra final sobre a história da humanidade, sobre a história de tudo. É o Senhor que tem a chave. Aqui eu gostaria só de chamar a atenção quando fala assim, o julgamento de Satanás, que depois ele sairá, depois dos 1000 anos ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Lá em Ezequiel 38, versículo 39, fala sobre esse líder, esse príncipe Gog, que liderava aquele povo lá naquela região de Magog. Ele trouxe aqui justamente para mostrar para nós, porque lá ele foi realmente maldoso, vamos assim dizer, como um líder, um príncipe. E aqui ele colocou que vai reunir todo esse povo a fim de reuni-las para a batalha. Quer dizer, esse povo, esse Gog e Magog, ele quer dizer, é só uma figura, creio que ele quis dizer assim, como aconteceu lá no Antigo Testamento, vai acontecer aqui. Vão reunir esse povo ruim, tudo, esses poderosos aí que são contrários ao poder de Deus, eles vão se reunir dos 4 cantos da terra para batalhar contra o poder de Deus, para batalhar, para se opor ao reinado de Deus. Mas a gente sabe que é uma tentativa em vão. E aí o Senhor vai nos dizendo que assim como ele venceu lá no Antigo Testamento, que está registrado em Ezequiel 38, 39, ele também vai vencer agora. O julgamento dos mortos. Versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, é o final. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa
do livro da vida. A esperança do cristão é essa, encontrar o seu nome no livro da vida. Porque aqui fica claro, aqueles que não têm o nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é o lago que fechou. Não tem mais outra ressurreição. Não existe. Bom dia, Miss. Mas a gente tem a esperança de que as pessoas acordem, ainda é tempo, que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra e de arrepender dos seus pecados e de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Pois nós sabemos que nenhuma força humana ou espiritual pode prevalecer contra os planos de Deus. Nenhuma força pode juntar aí Gog e Magog do Antigo e do Novo Testamento. Pode juntar tudo, pacote, a besta, todo o seu grupo lá, e vir contra o poder do Senhor, só vai se decepcionar. Só. Porque nenhuma força humana, e nem espiritual, nem política, nada, vai prevalecer, vai impedir os planos de Deus para a humanidade. Fechou o capítulo 20. Vamos para o capítulo 21. Novo céu e nova terra. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que convertem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Só voltando aqui um pouquinho. É claro que a leitura é muito clara. Aquele que deu sua vida para Jesus terá o nome escrito no livro da vida e vai fazer parte do reino de Deus. Verá Deus face a face. Aqui fala: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Quer dizer, Deus estará face a face com o homem. Aqui é a primeira vez desde a queda do Éden, onde o pecado afastou o homem da presença de Deus, afastou Deus da humanidade, que veio o véu, e que depois do véu rasgado, foi depois da vinda de Jesus, que o véu foi rasgado, nós falamos com Deus, nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui, depois de tudo isso, a humanidade terá acesso direto a Deus, assim como aconteceu no Éden, antes do pecado. Então aqui a gente vê: Ele mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus e a humanidade, aproximação, de novo. Vai voltar ao jardim do Éden. Eu creio que a nova Jerusalém, falada aqui em Apocalipse, é o Éden, é o jardim do Éden, voltando à sua originalidade aqui nessa terra. E aqui quando fala assim, está feito, lemos atrás também, teve uma passagem, eu não lembro onde foi,
que também falou, está consumado, alguma coisa assim, foi logo no começo. Está feito, aqui no capítulo 16, está feito, que é anunciando o julgamento divino, que chegou o julgamento divino, o julgamento de Deus. Está feito. E em João 19:30, Jesus falou, está consumado. Está feito também. E aqui em Apocalipse 21, coloca novamente, está feito. E aí ele fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A conclusão de tudo. Aquele que vencer herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. É isso que nós queremos. É por isso que nós seguimos em obediência à palavra do Senhor. É por isso que a gente estuda a Bíblia, para a gente conhecer, para a gente saber o caminho que a gente deve andar. Ela é a nossa bolsa, o nosso GPS. Nós não podemos afastar dela de forma alguma. Precisamos ler para a gente não esquecer. Vamos dar continuidade? A Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou e me disse, venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e de largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 144 côvados de espessura. Muro largo. Segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua que brilhe sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro,
nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É válida aquela frase: Deus fará nova todas as coisas. Todas as coisas. E a esperança aqui é que mesmo aqueles que Deus já chamou há muito tempo, todos, nós vemos ali atrás, passarão dessa vida, dessa morte, para essa vida eterna, para esse lugar glorioso. E o mais importante aqui não é a beleza da cidade, as coisas lindas que a gente viu aqui, rua de ouro, né, tanta coisa bonita. Mas o mais bonito aqui é a glória de Deus, que não precisa nem de luz, a única luz que precisa lá, que tem lá, é a glória de Deus. Ele é o próprio templo, é como se eu tivesse, é assim que eu vejo, ele grande por cima e dentro essa cidade. Ele mesmo sendo a luz, ele mesmo sendo a glória, ele seu filho, ele a lâmpada, aliás, o cordeiro a lâmpada e ele a luz. Então, completa essa coisa maravilhosa. Então, o capítulo 21 revela a consumação da esperança cristã. É isso que o cristão espera. Então, vamos para o capítulo 22. É isso que a gente espera, né, gente? Um novo céu, uma nova terra, onde Deus habitará para sempre com a humanidade. Onde não terá intervenção de nada, onde não haverá dor, não haverá morte, sofrimento, só glória. Então vamos para o capítulo 22, o rio da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Versículo 4. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 6. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus que governa os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que vêm, que em breve hão de acontecer. Ou seja, isso nos mostra aqui que tudo que foi perdido lá será restituído no final. Tudo voltará à sua originalidade. Por tudo que a gente já tem lido aqui, mostra isso para nós. Jesus vem em breve. Versículo 7. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Contudo, ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Olha só, o anjo não aceitou receber a adoração de João. Como é que nós, seres vivos, seres humanos, vamos nos prostrar diante de imagens para adorar? Se o próprio anjo lá no céu não aceitou. Versículo 10. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Quer dizer, você já fez sua escolha. Continue fazendo o que você vem fazendo.
Quando Jesus chegar, ele vai pegar você fazendo aquilo que você fazia. Ele não vai falar assim, olha, eu vou amanhã, gente, amanhã eu chego aí. Não. Amanhã eu vim buscar vocês. Também não. Não vai falar. Continua sua vida normal, do jeitinho que você está. Se você não quer se arrepender. Versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, mais uma vez ele coloca, eu sou a oportunidade de você escolher a eternidade nessa cidade santa, ou a eternidade no lago de fogo. Versículo 14. Bem-aventurados que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam quem lava as suas vestes, quem está limpo com Jesus, tem o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Quem não está com Jesus vai ficar pelo lado de fora. Aí ele colocou, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Esses não entrarão na cidade. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem, todo aquele que ouvir, diga, vem. Esse é um convite universal que o Senhor faz. Esse é um convite que ele faz para todos, porque o Senhor, ele quer que todos os seus filhos, que toda a humanidade, sem nenhuma exceção, esteja com ele naquela cidade santa. Que nenhum vá para o lago de fogo. Que nenhum diga não para seu filho. Nenhum diga não para seu filho. E aí ele faz aqui o último convite para a humanidade, para as pessoas. Venha, quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida, que é Jesus Cristo. Versículo 18. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se aumentar alguma coisa da palavra do Senhor, tem punição. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Então, não pode alterar a Bíblia em nada, nem numa vírgula. A gente tem que ser fiel a ela. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. A graça do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com você. Amém. Aqui concluiu-se a leitura do livro de Apocalipse e também do Novo Testamento. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, nos mostra que a salvação continua sendo oferecida gratuitamente a todos os que vêm a Cristo. Continua aberto, o Senhor continua de braços abertos, recebendo seus filhos. E há festa no céu, quando aquele que está totalmente errado faz essa decisão, toma essa decisão de viver ao lado de Jesus. Então a festa continua sendo assim. E a outra lição que fica para nós é que Jesus voltará para cumprir definitivamente suas promessas. Ele vai voltar, ele vai cumprir as promessas. Tudo que foi falado aqui vai se cumprir. Então o capítulo 22 nos aponta para o dia em que os salvos verão Deus face a face, desfrutarão da vida eterna e viverão para sempre sobre o reinado glorioso de Jesus Cristo, com seu Pai amado. Quem é que quer algo diferente? Quem é que não quer isso, gente? É a pessoa se realmente querer o mal mesmo. Que existe. Tem pessoas que falam. Eu ouvi
um depoimento de uma pessoa um dia falando que não queria ir para o céu porque era muito monótono, ia abusar logo as coisas lá, não tinha, emoções. Ela fala, não, eu creio que eu não dou conta de viver num lugar desse. É muita monotonia, não tem emoções, não tem adrenalinas. Então existem pessoas que pensam assim, isso aí é a mesma coisa toda a vida. Então não quero isso. Então as pessoas têm a opção de querer ou não querer. É por isso que existe o mal. Tem pessoas que falam assim, Deus está no controle do Satanás. Então eu não preciso me preocupar com isso. Quer dizer, posso fazer de tudo, porque tudo é do meu Pai, tudo é de Deus. Eu sou de Deus. E tudo que está nessa terra aqui, Ele tem controle. Então eu posso fazer de tudo que está aqui. Não. A árvore lá no Éden também era de Deus. E Deus falou para Adão, não coma dessa fruta. A fruta dessa árvore. A árvore era de Deus ou não era de Deus? Adão era de Deus ou não era de Deus? Tudo era de Deus. Mas tudo tem limites. E lá Adão desobedeceu. E nós vivemos hoje consequência desse pecado. E assim também até hoje. O Senhor ele continua falando para nós. Claro que Ele está no controle, nós vimos aqui. O Senhor tem a chave do abismo. Ele pode lançar Satanás lá com o diabo, com tudo, seu povo, lá e trancar para o resto da vida. Mas o Senhor quer que nós servimos a Ele, seguimos a Ele por opção, por desejo, por querer estar com Ele. E não por ser a única opção. É por isso que existe o mal. Existe justamente porque o Senhor quer ser adorado e glorificado por aquelas pessoas que fizeram uma escolha. E não porque, não tem outra opção, é essa mesmo. Então o Senhor, de fato, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle da vida daqueles que entregou a Ele. E espero que todos nós que têm conhecimento da palavra do Senhor tomem essa decisão. Amém, gente? Aqui fechamos o livro de Apocalipse. Com essa esperança de vivermos na cidade santa, ao lado do Senhor, sem dor, sem tristeza, sem interferência do Satanás, do diabo, com sua equipe. E a gente viver para a glória do Senhor. Aí fica imaginando quando a gente está num momento tão bom, na presença de Deus, tanto que é gostoso, aí você pensa assim, isso aqui é passagem, rapidinho passa e eu vou viver a rotina do dia a dia. E quando eu estiver lá, na cidade santa, isso vai ser uma coisa contínua. Que maravilha. Então, não fechamos aqui somente o livro de Apocalipse. Fechamos também a leitura do Novo Testamento. Quando nós iniciamos, dia 1º de março desse ano, a leitura do Novo Testamento, nós falamos que o Novo Testamento é uma aliança. Uma aliança é uma nova aliança de Deus com a humanidade. E a aliança que o Senhor fez com a humanidade, que se tornou a nova aliança, o Novo Testamento, foi a vinda do Filho dele para nos resgatar. Mas o Senhor, Ele está na Bíblia desde o livro de Gênesis. Jesus, Ele perpassa por todo o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento. Mas só que no Novo Testamento, Ele de fato consumou tudo aquilo que prediziam lá no Antigo Testamento, que foi onde Ele deu a sua vida, Ele se transformou ser homem, passar por tudo aquilo que nós lemos no Novo Testamento. A morte de cruz, a ressurreição. Então nós fechamos o Novo Testamento. Então o Novo Testamento revela Jesus Cristo como cumprimento das promessas de Deus e o caminho da salvação para toda a humanidade. É Ele, Jesus, é o caminho da salvação. Revela Jesus Cristo como o Salvador prometido, que trouxe graça, salvação e esperança para toda a humanidade. Trouxe esperança e salvação para mim e para você. Então eu escolhi aqui um versículo-chave do Novo Testamento para representar o Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, Deus fez isso. Deu seu único Filho para nos salvar, para nos levar para aquela cidade maravilhosa, para a cidade santa. Ele deu, tanto que Ele nos ama, nos amou e nos ama, que Ele foi capaz de fazer isso. Lemos por meio do Novo Testamento a nova aliança de Deus com a humanidade, firmada em Jesus Cristo,
para trazer salvação, graça e vida eterna. É essa que a gente busca. Não os prazeres momentâneos que o pecado nos oferece nessa vida. Mas nós buscamos uma vida eterna ao lado de Jesus e Deus glorioso Pai. Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 20. Fechamos o Novo Testamento. Parecia tão longe, chegou o dia. Se a gente não tivesse começado, ficar, não, eu vou resolver isso aqui primeiro, eu vou resolver aquilo primeiro. Até hoje não tinha resolvido. Receio de algumas coisas, porque eu não sei, porque nada, a gente nunca vai saber. Nunca. Se não for o Espírito Santo de Deus nos dando um espírito de ousadia, nos dando realmente coragem, porque o mais é Ele que dá mesmo. E tirar o espírito de perfeccionismo, porque isso nos prende, nos paralisa. E no comecinho, por muitas coisas que eu ouvi, eu deixei até de ouvir os vídeos depois, porque eu achava que tinha erro demais. Você falava, não foi eu que falei isso não. E aí eu pensei de parar, depois eu pensei, não vou. O Senhor que vai corrigindo, o Senhor vai me mostrando. E é no caminhar que a gente vai se acertando, vai organizando, para as coisas darem certo. E eu agradeço assim, de coração, cada um de vocês que ficaram aqui lendo comigo durante esses dias. E que aquelas também que assistiram depois. Que assistir depois também anima a gente. Saber, nossa, vale a pena levantar de madrugada para ler, porque tem algumas pessoas que estão lendo depois. Se eu tivesse ficado calado, elas não tinham ouvido. Então, isso compensa. Isso motiva a gente. E olha, até os cachorros estão latindo. Eles latiram muito durante esses dias de madrugada. Acho que eles veem a luz, né, ligada aqui, o barulho, e começa a latir. Cachorro aqui da rua. Pessoal, então muito obrigado. Jesus abençoe assim de uma forma poderosamente a vida de cada um. E eu conto com cada um de vocês na leitura do Antigo Testamento também. Tá bem?